Olá, boa noite. Eu sou a Aline. Boa noite, eu sou Ismael dos Santos Muniz. Hoje nós viemos apresentar para vocês uma aula sobre as nossas experiências com classificação de risco em emergência de trauma. Nós somos enfermeiros da emergência do Hospital Cristo Redentor e essa apresentação, então, faz parte do Núcleo de Educação de Enfermagem do Hospital Cristo Redentor. Nessa aula, vamos trazer para vocês o conceito de triagem, conceito de acolhimento, algumas diferenças sobre triagem e classificação de risco, quais os problemas que a classificação de risco visa resolver, sistemas de classificação de risco disponíveis no mundo, um pouco da história da classificação no mundo e no Brasil. Vamos trazer informações sobre o Manchester e a sua história. Vamos trazer um caso clínico real. Vamos explicar como é feita a classificação de risco no Hospital Cristo Redentor e vamos trazer alguns dados estatísticos do último ano da nossa classificação de risco. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a diferença, então, de triagem e classificação de risco. Então, triagem, esse termo começou a ser utilizado em 1792 por militares nas guerras, tá? Principalmente nas guerras napoleônicas, então, a gente tem a história ali de Dominique Jean, um médico cirurgião, né? Que ele já foi um dos primeiros a ter os princípios de atendimento às vítimas no campo de batalha, tá? Com isso, ele conseguiu diminuir o número de vítimas fatais, estabeleceu esse conceito, então, de acesso e de transporte rápido, tá? E isso foi aperfeiçoado, né, a partir da década de 60, né, através de desenvolvimento de sistemas organizados dentro dos departamentos de emergência. Então, o pessoal os médicos que estavam nas guerras, então, com suas expertises, eles foram trazendo isso para o hospital com o aumento da demanda, então, nos departamentos de emergência. Já a classificação de risco, ela versa, então, onde começa a aparecer na década de 90. Na triagem, o que a gente tem que pensar, e a gente usa esse termo triagem, para escolher os pacientes que serão ou não atendidos. E classificação de risco, então, a gente utiliza mais como uma prioridade clínica, então, atrelada ao tempo-alvo do primeiro atendimento médico, e não para escolher quem vai ser ou não atendido. Outra coisa interessante, assim, é que a classificação de risco, assim como a triagem, eles foram sempre relacionados, né, foram desenvolvidos sempre através de grandes catástrofes e das guerras, né? Aqui para trazer para vocês, né, as ambulâncias voadoras, né? Essas ambulâncias voadoras, elas foram utilizadas, então, desde 1796, tá? Numa guerra que teve na invasão napoleônica, então, na Itália. Esse mesmo médico, Dominique Jean, junto com o chefe do exército, ele pegou e eles fizeram, né, esse protótipo de ambulância, que essa ambulância era chamada assim de voadora porque ela tinha 2 cavalos, né? Ela tinha como colocar uma maca, como transportar o paciente da maca direto nessa ambulância, nessa carreta, né, que era a ambulância voadora, que eles chamavam na época, e ela tinha a lona mais baixa, né, para permitir que ela andasse mais rápido, que conseguisse tirar esse militar, né, esse paciente do campo para eles poderem fazer o atendimento e as amputações. Inclusive nessa guerra, né, da invasão napoleônica na Itália, o Dominique, ele teve um feito, né, que ele fez 200 amputações, né, de pernas e braços de militares, e que isso também acabou salvando a vida desses militares. A gente trouxe para vocês um conceito de triagem, tá? Definido pelo National Emergency Nurses Affiliation, que é uma instituição canadense que define, então, a triagem como um processo de seleção utilizando um pensamento crítico. Tá? Então, ela é formada por algumas etapas, como avaliar e determinar a gravidade dos problemas atuais, processar os pacientes em uma categoria de triagem, determinar a avaliação para tratamento apropriado,
e determinar um adequado número de profissionais de saúde necessários para aquele determinado atendimento. E aí a gente traz aqui o que é o acolhimento, como surgiu o acolhimento no Brasil, né? Então, no Brasil, teve uma portaria, né? Começou a se organizar em 2002, uma portaria, né? Que traz a portaria GM 2048 do Ministério da Saúde, que eles falam, então, começam então a falar sobre os sistemas de triagem, né? No Brasil, algum dos únicos países no mundo que ele vai trazer para nós, que ele substitui o termo triagem por classificação de risco, né? Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso por uma questão que envolvia a triagem envolvia um pouco de diagnóstico, né? E a classificação de risco define, então, uma prioridade clínica para o atendimento, né? Então, eles trazem isso. E, em 2004, na portaria que a gente tem sobre a política de humanização, ele traz, então, esse acolhimento como um processo de trabalho, um processo que ele vai envolver acolher, escutar, dar resposta adequada ao usuário. O paciente vai chegar, a gente vai dar um atendimento que a gente vai orientar o paciente e a sua família para o seu atendimento, o melhor atendimento que ele tem que procurar segundo a sua demanda, tá? E aí a gente vai ouvir esse paciente, a gente não faz só essa triagem, escolher se vai ser atendido ou não, a gente vai ouvir, vai orientar e vai trazer um pouco mais de encaminhamento e humanidade ali para esse paciente quando a gente está atendendo ele na porta do departamento de emergência. Então, o que é o acolhimento e classificação de risco? Ele é um instrumento que ele vai reorganizar os processos de trabalho, né, para melhorar e consolidar o sistema único de saúde. O acolhimento, gente, ele é feito em todos os níveis de atenção de saúde, né, desde as emergências, nas UBS, então em todos os níveis de atenção a gente faz esse acolhimento, para a gente vai escutar, vai acolher esse paciente, vai ver o que ele está precisando e vai encaminhar ele para o melhor serviço, para o melhor atendimento que ele necessitar neste momento. Não quer dizer que ele vai entrar no serviço, mas quer dizer que a gente vai encaminhar ele para o melhor atendimento que ele necessite naquele momento. Então, ele vai estabelecer mudanças na forma e no resultado de atendimento ao usuário, porque o usuário não vai ser atendido, não vai ser triado ou atendido muitas vezes na portaria, né, de uma UBS, de uma emergência, né? E então, como eu falei no slide anterior, é um instrumento de humanização. Então, algumas problemáticas que a classificação de risco, né, e os sistemas de triagem visam resolver. Na década de 90, na Inglaterra, eles se deram conta, então, que havia uma superlotação nos serviços de urgência e emergência, né? E não somente na Inglaterra, no mundo todo via-se este mesmo problema. Então, é um grave problema de saúde pública, né? Todos nós sabemos, aqui no Brasil, a gente também sofre com esse problema. E a classificação de risco, então, veio para resolver esta questão. Ela também visa atender a expectativa dos usuários com rapidez e resolutividade, como o Ismael explicou, né, dar o melhor atendimento para o que ele necessita naquele momento. E antigamente os pacientes eles eram classificados, né, não eram classificados, era uma triagem, que eles eram atendidos por ordem de chegada ou mesmo eles eram excluídos, né? Dizia-se, o seu atendimento não é feito aqui e não era dado nenhum encaminhamento para o paciente. O objetivo, então, dessa aula é explanar aos profissionais de saúde do Hospital Cristo Redentor e também a outros profissionais que tenham interesse em entender como funciona a classificação de risco, explicar sobre alguns sistemas e, especialmente, vamos abordar sobre o protocolo de Manchester. O atendimento, então, na classificação vermelha, ele é imediato, porque há um risco iminente à vida desse paciente. O atendimento laranja, ele deve ser feito em até 10 minutos da classificação do paciente. O atendimento da classificação amarela é feito em até 1 hora. O atendimento da classificação verde em até 2 horas. E o não urgente seria a classificação azul, que o atendimento pode ser feito em até 4 horas.
Existem, então, alguns conceitos dentro da classificação de risco, né? A gente pode subestimar a prioridade clínica do paciente, isso se chama de under-triage, né? Quando a gente acerta a triagem, a gente está dando exatamente a prioridade clínica que ele deve receber, então a gente acertou, é chamado então de triagem. E quando a gente faz uma over-triage, significa que a gente supervalorizou as queixas daquele paciente. Tu atribuiu uma prioridade clínica maior do que a que ele necessitava naquele momento. A gente fez uma breve linha do tempo sobre a classificação de risco no mundo. Vou trazer um pouquinho a tela para cá. Então, na década de 90, surgiu o ATS na Austrália, que foi um sistema pioneiro, utilizando tempos de espera de acordo com a gravidade. Em 94, em Manchester, então, no Reino Unido, utilizou-se sinais e sintomas sentinelas, utilizando uma metodologia sólida com definições comuns, que hoje é o sistema mais utilizado no Brasil. Em 98, no Canadá, temos o CTAS, utilizando um grupo de eventos sentinelas. E nos Estados Unidos, em 1999, adotou-se o ESI, né? Utilizando, então, um único algoritmo. Falar, então, um pouquinho da linha do tempo, então, da classificação de risco no Brasil. Como eu já tinha comentado um pouco com vocês lá no slide anterior, então, em 2002, o Ministério da Saúde, com a portaria, então, 2048, que substitui o termo, então, triagem por classificação de risco. Isso aqui no Brasil, tá, gente? Em 2004, então, entra a Política Nacional de Humanização, que foi uma ferramenta para a mudança do modelo de atenção à saúde. E aí, em 2007, a gente tem o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, que é um grupo que veio, né, para nos dar, qualificar e nos certificar com o sistema Manchester, tá? Que a gente vai falando um pouquinho depois nos slides anteriores, nos próximos slides. Em 2007, então, foi o primeiro curso ministrado em BH, né, em Minas Gerais, e aí depois isso se espalhou para o Brasil todo, tá? Então, trazendo um pouco da história, né? O Manchester Royal Infirmary foi onde surgiu o sistema de classificação de risco de Manchester, então, para resolver esses problemas de superlotação, né? Que excedia a capacidade da emergência de responder imediatamente a toda aquela demanda. O sistema foi desenvolvido por um médico e professor, Kevin Jones, em 94, juntamente com duas enfermeiras, Janet e a Jill. A gente trouxe uma imagem aqui para vocês da emergência, lá do local de emergência da enfermaria de Manchester, onde eles atendem trauma também. E essa enfermaria, ela foi fundada em 1752, então é muito tradicional e já centenária. Então, aqui, gente, para trazer as primeiras triagens, como é que eram? As primeiras triagens elas eram mais intuitivas, elas não tinham metodologias, né? Elas não eram replicáveis entre os profissionais, eram alguns profissionais que faziam, e não tinha como auditar, tá? Então, essas foram as primeiras triagens, então, a partir de 1792, como eu falei lá no início, lá nas primeiras guerras. O objetivo, então, né, da classificação de risco de Manchester, é estabelecer um consenso entre os médicos e os enfermeiros do serviço de urgência para manter um padrão de triagem ou de classificação de risco, né? Então, como o Ismael disse, ele é auditável e ele é replicável. Se eu, enfermeira Aline, faço a classificação baseada no protocolo de Manchester, o enfermeiro Ismael vai fazer a mesma classificação e nós vamos chegar no mesmo resultado, na mesma cor de classificação. Então, nós dois podemos classificar o paciente em momentos diferentes e chegar no mesmo resultado, dando um atendimento adequado no momento adequado para o paciente, conforme a sua queixa.
Então, por isso, ele é mais auditável e mais replicável, pois ele usa uma metodologia sólida de classificação e ele é menos intuitivo. Isso não quer dizer que a experiência do profissional que está classificando não conte, mas faz com que isso seja mais fácil até para profissionais recém-formados. Então, se tu fez o curso de classificador, tu consegue replicar entre demais profissionais. Então, é isso que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, como o sistema de Manchester de classificação, ele é o mais utilizado no Brasil por ser reprodutível, seguro e validado cientificamente, como a Aline falou, a gente tem, né, o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, que tem como objetivo manter o padrão, então, internacional do sistema Manchester, garantindo a segurança e contribuição para o desenvolvimento. No Brasil, então, o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco é o órgão, né, que certifica e que mantém o padrão do Sistema Internacional de Manchester. O que preconiza o sistema Manchester de classificação de risco? Que a classificação seja feita por enfermeiros ou por médicos. Normalmente, no Brasil, ela é feita por enfermeiros. Felizmente, no nosso serviço, nós trabalhamos com 2 enfermeiros classificadores durante 24 horas, 7 dias por semana. E para essas pessoas se tornarem classificadores, né? Então, não é simplesmente um cursinho de triagem, como algumas pessoas falam, acham que é fácil, né? Fica na triagem, é só fazer triagem, né? Não é. Então, é todo um processo, né, de acolhimento, classificação de risco. E essas pessoas que fazem a classificação, elas passam por um treinamento, então, todo padronizado internacionalmente, certificado pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. E esse curso, então, é um curso de 30 horas, onde a gente resolve casos clínicos, diversos casos clínicos, e a gente vai aprimorando o nosso raciocínio clínico conforme o protocolo de Manchester. Ele é um protocolo sensível, ele não é excludente, então ele vai acolher o paciente e não excluí-lo. Também se padroniza o atendimento em relação ao tempo de espera. Então, conforme a gente falou antes lá nos objetivos da aula sobre os tempos, né, de espera, conforme a cor da classificação. E a classificação, ela classifica conforme a gravidade do paciente. Eu fui redundante agora falando na classificação. Mas os pacientes serão atendidos conforme a sua gravidade. Então, quanto mais graves eles forem, mais rapidamente eles serão atendidos. Aqui no Brasil também a gente tem uma resolução, né, a 661 de 2021, que versa sobre a atividade privativa do enfermeiro na equipe de enfermagem da classificação de risco, né? Então, o enfermeiro, ele é privativo do enfermeiro da classificação de risco, e nessa resolução a gente vai ter ali também que o enfermeiro da classificação de risco, ele deve ser exclusivo da classificação de risco. E também que nós temos que atender um paciente a cada 4 minutos, sendo que no máximo 15 por hora. Isso, então, na resolução, né, que a gente tem ali sobre a classificação de risco, a resolução do COFEM. Fazendo uma reflexão, assim, sobre a nossa realidade, né? Como eu disse, felizmente a gente atua num serviço onde essa resolução é contemplada, mas a gente sabe que não é a realidade de vários locais do país, né? Então, muitas vezes esse trabalho, ele é delegado para outros profissionais que não sejam enfermeiros ou médicos com a formação adequada pelo Grupo Brasileiro. Então, lembrando que nós temos essas problemáticas também no nosso país. Falo aqui da nossa experiência, né? Então, algumas premissas do Manchester que a gente adota no nosso serviço, né? Que é preconizado lá no sistema original. O paciente, depois que ele faz o seu cadastro, ele deve ser chamado em até 10 minutos. A gente tem essa meta, então, de atendimento. A classificação pelo Manchester, ela deve ser feita em até 3 minutos.
Então, lembrando que a gente não faz um diagnóstico de doença na hora da classificação de risco. A gente faz a classificação de risco determinando a prioridade clínica do paciente, baseada em sinais e sintomas que ele apresenta e conforme a queixa que ele relata para a gente faz a classificação. Então, tu não vai fazer diagnóstico de doença. Tu vai determinar a prioridade clínica com a qual ele deve ser atendido. Depois que a gente tem essa lista de pacientes aguardando, né? Muitas vezes nós temos mais de 10 pacientes aguardando na nossa tela da classificação. Nós chamamos os idosos e as crianças, e após essa classificação, então, os pacientes são chamados conforme a gravidade. Muitas vezes os idosos e pessoas que estão com crianças nos questionam, né? Ah, mas não vai ser chamado primeiro porque ele é idoso? Não, ele já passou pela classificação de risco. Após a classificação de risco, na qual ele recebeu uma cor pela sua prioridade clínica, os pacientes são todos chamados conforme a gravidade apresentada. Aqui a gente trouxe a régua de dor de avaliação do adulto. Então, o que é uma dor leve para o Manchester? A dor leve ela é classificada como verde ou azul. Tá? E a dor leve recente para o Manchester é inferior a 7 dias. Após 7 dias, essa dor ela não é mais considerada recente. A classificação, uma dor de 5 a 7, determina uma dor moderada para o paciente, onde ele vai receber uma classificação amarela. E uma dor acima de 8, uma dor de 8 a 10, o paciente vai receber uma classificação laranja pela sua dor intensa. Da mesma forma, na criança, a prioridade clínica é determinada assim, porém, muitas vezes a criança não consegue determinar a sua dor. Então, ela vai nos mostrar alguns sinais fáceis de dor, vai chorar muito, alguns outros sinais no qual o classificador tem que estar atento. Aqui, então, eu trago os fluxogramas que a gente utiliza dentro do protocolo de Manchester, tá? Então, o protocolo ele vai ser dividido entre 55 fluxogramas, tá? Que o paciente vai chegar lá e vai relatar, né, o que aconteceu e a gente vai classificar ele dentro de algum fluxograma. Então, o Manchester ele preconiza desses 55 fluxogramas, que começa ali, ele é por ordem alfabética, então agressão, alergia, e vai descendo até todos esses 55 fluxogramas que a gente pode utilizar para o paciente que chega ali na classificação de risco. Dentro dos seus fluxogramas, o paciente chega, então, e aí a gente escolhe o fluxograma mais adequado, né, para o paciente. E aí, então, a gente vai vendo aqui, descendo, então, do mais grave, então, né, até chegar ao discriminador mais adequado ou o primeiro que não se pode chegar, né? Por exemplo, aqui, a gente colocou aqui um fluxograma de trauma crânioencefálico. Então, o que nós vamos observar no paciente? A gente começa do mais grave, então, o paciente está no vermelho. O paciente tem obstrução de vias aéreas? Tem obstrução de vias aéreas? Sim, vermelho. Lembra que a Aline comentou, então, vermelho é atendimento imediato. Então, a gente vai descendo. A respiração do paciente é inadequada, ele tem hemorragia sanguinante, ele está em choque, se é uma criança, não está reativa, se o paciente está convulsionando, e se o paciente está com hipoglicemia. Então, neste momento aqui, a gente vai explicando, né, durante a aula, como que a gente faz para saber se o paciente está com hipoglicemia. É o momento, então, que a gente tem que ver o HGT desse paciente, tem que ver como é que está o HGT desse paciente, como que está a glicemia capilar. Se sim, qualquer um desses aqui, sim, bom, o paciente, a prioridade dele é a vermelha. Como a Aline falou, vermelho, atendimento imediato. Se não, a gente vai indo, então, e vai descendo por todos os discriminadores até chegar o discriminador onde a gente não, o mais adequado, a gente não pode negar esse discriminador, né? E aqui a gente vai indo, então, até chegar à prioridade do atendimento desse paciente. Aqui, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os discriminadores, né? Então, o que são os discriminadores?
Os discriminadores são aquele que eu estava falando para vocês. A gente vai escolher o fluxograma e aí depois a gente vai descendo e vai vendo os discriminadores, que são específicos. Vou baixar aqui um pouquinho, né? E que vai nos remeter ali a casos individuais ou a pequenos grupos de apresentação com características chaves. Então, a gente tem que vai definir eles, então, em condições particulares. O exemplo que a gente traz aqui, por exemplo, a dor aguda é um discriminador geral, e a dor precordial e a dor pleurítica são discriminadores específicos. Dor precordial tem, né, é uma dor que o paciente vai ter específica no peito, né? E a dor pleurítica vai ser aquela dor que o paciente relata quando ele chega e ele tem algum trauma ou não tendo trauma, mas que ele respira e sente dor ao respirar. Então, aqui para a gente, para ilustrar, que a gente trouxe o discriminador aqui, que a gente trouxe, então, o fluxograma do trauma crânioencefálico e agora os discriminadores. Todos aqueles que eu passei, vou voltar um pouquinho aqui, ó, esses aqui são os discriminadores, tá? Que vai nos levar, né, a prioridade que a gente vai dar para esse paciente. Então, todos esses discriminadores, né, dentro do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, a gente recebe, então, um livro, onde a gente vai ter todos os discriminadores, que todos esses discriminadores, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai ali, tem um livro onde a gente pode ver ali e consultar ele e ver o que a gente pode, o que é um paciente que está com uma história de inconsciência, uma história discordante, o que é uma história discordante. Por isso que a Aline já falou lá, e esse assim, se eu classificar o paciente, ou a Aline classificar o paciente em momentos diferentes, né, e o paciente está com a mesma prioridade clínica, a gente vai achar o mesmo fluxograma, ou fluxogramas diferentes, que a gente tem aqui, que são conjuntos de características que podem levar, mas a prioridade clínica do paciente vai ser a mesma, porque a gente tem que usar sempre os mesmos discriminadores. E os discriminadores, então, aqui a gente tem para cada um, a gente tem aqui a explicação do que é cada discriminador, tá? Mais de um fluxograma pode levar ao mesmo resultado ou à mesma prioridade clínica. Aqui no trauma crânioencefálico, que esse aqui é o discriminadores, a gente tem aqui também, ó, veja também cefaleia, dor cervical e convulsão. Porque o paciente, ele chegou, ele está com esse trauma crânioencefálico, ele pode chegar lá referindo também dor de cabeça, né? Cefaleia. Ou ele pode chegar também com uma dor cervical, ou o paciente chegou convulsionando. Por quê? Porque ele teve um trauma crânioencefálico e aí levou a convulsão. Então, por isso que a gente tem que ver sempre o fluxograma mais adequado, mas se a gente escolher outros fluxogramas, pelos discriminadores, a gente vai acabar chegando no mesmo prioridade clínica, tá? E muitas vezes, né, Ismael, a gente não lembra o que é determinado discriminador. Por isso, a importância de ter o manual de serviço à mão, né? São diversos discriminadores, então nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente decorou todos os discriminadores, então a gente pode consultar, né? Muitas vezes a gente consulta o colega, discute com o colega, olha no manual de serviço para fazer a classificação correta. A gente trouxe um caso clínico, então, esse caso é fictício, mas ele poderia ser real, né, sobre o nosso paciente, então, ISM, de 39 anos. Ele chegou no hospital sozinho, por meios próprios, com relato de queda da própria altura, enquanto jogava futebol. Isso faz mais ou menos 30 minutos. Ele bateu a cabeça no chão, ele negou para a gente perda de consciência, relatou que após a queda apresentou tontura e falta de ar e que melhorou após alguns segundos. Agora ele está sentindo fraqueza e formigamento nas pernas. A glicemia capilar, então, a gente verificou, o HGT é de 97 e a escala de coma de Glasgow é 15. Bom, então a gente vai resolver esse caso clínico junto com vocês. A gente vai explicar como que é feito este raciocínio. Lembrando que a gente tem 3 minutos para resolver esse caso. Então, é sempre baseado em sinais e sintomas e tudo sempre muito rápido, para a gente não atrasar um possível atendimento imediato desse paciente.
Então, de acordo com essa queixa, o fluxo que eu escolhi agora foi trauma crânioencefálico. Avaliando cada questão do fluxograma de apresentação, o discriminador novo déficit neurológico a menos de 24 horas é o primeiro que não pode ser negado. Como o Ismael explicou antes, a gente vai do mais grave, aqui obstrução de vias aéreas, respiração inadequada, hemorragia exsanguinante, choque, criança não reativa, convulsionando, hipoglicemia. Opa, hipoglicemia, precisamos verificar o HGT. Por isso que lá na frente ele nos deu a informação, HGT 97. Mas isso, eu, classificador, Ismael, classificador, precisamos saber que nós precisamos verificar o HGT do paciente. Então, portanto, parâmetros avaliados, glicemia capilar é o primeiro, e depois escala de coma de Glasgow. Quando eu chegar eu vou passar por hemorragia maior incontrolável, que ele não tem. Quando ele chegar numa alteração do nível de consciência, eu preciso verificar o Glasgow. E aí eu cheguei no novo déficit neurológico a menos de 24 horas. Eu vou parar nesse porque é o primeiro que não pode ser negado. Ele referiu para a gente fraqueza e parestesia, formigamento nas pernas. Então, a classificação desse paciente é prioridade clínica laranja. Atendimento em até 10 minutos. Bom, uma alternativa que nós temos, então, de acordo com a queixa, o fluxograma desse caso também poderia ser quedas. Observem que nós vamos chegar no mesmo resultado. Porém, vamos avaliar alguns discriminadores diferentes. Vamos passar por obstrução de vias aéreas, respiração inadequada, choque, criança não reativa, convulsionando, hipoglicemia. É o mesmo discriminador que me pediu lá no trauma crânioencefálico. Ele pede também novo pulso anormal, então, de diferente do trauma crânioencefálico, eu preciso verificar o pulso desse paciente. E alteração do nível de... Passei por hemorragia maior incontrolável, alteração do nível de consciência, Glasgow 15. E parei novamente no novo déficit neurológico a menos de 24 horas. Portanto, escolhendo... A gente quis mostrar para vocês que escolhendo 2 fluxogramas diferentes, a gente chega no mesmo resultado. Prioridade clínica laranja. O resultado é o mesmo. Agora a gente vai trazer um vídeo para vocês aqui que a gente fez, mostrando como que é feito o atendimento, então, no nosso serviço. A gente fez um videozinho aqui para mostrar mais ou menos, a gente vai... Tudo isso que a gente falou, agora a gente vai mostrar dentro do nosso sistema como é que a gente utiliza o Manchester. A gente vai mostrar desde o início, quando o paciente chega, onde ele faz o seu cadastro, depois ele aguarda na sala de espera. Depois a gente chama o paciente e aí a gente faz algumas perguntas, tem que, né, para a gente ver o que aconteceu com o paciente. Lembrando que a gente tem 3 minutos, né, para determinar tudo isso. A gente passou ali o videozinho, então, com os fluxogramas, com os discriminadores, um pouco mais devagar, a gente acelerou o vídeo, mas é para vocês verem como é que é feito o nosso sistema, né? E ali também a gente tem outras perguntas, outras coisas que a gente pergunta para a gente ver para qual sala que a gente vai encaminhar, né, o paciente. Eu vou botar aqui então para a gente acompanhar.
Então, pessoal, isso foi um pouquinho ali do que é mais ou menos o nosso trabalho na classificação de risco. E foi bem legal a gente fazer esse vídeo, né, Aline? Foi bem interessante porque ali no vídeo vocês conseguem ouvir, é bem interessante, assim, tipo, a gente chama o paciente, né? E aí tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, e aí às vezes cai sistema, e a ambulância que chega lá, e tem que avaliar o paciente. Eu trouxe ali também, que diferente no nosso, só para ilustrar o nosso sistema, eu tentei passar um pouco mais devagar. Então, acima a gente tem ali os sinais vitais, se for necessário, né? Ali tem também a gente tem ali onde a gente pode colocar ali se o paciente tem sintomas de gripe, se tem alergia. Até ali eu cliquei ali, tem algumas medicações já. E se não outros, a gente pode colocar qual a alergia, né, do paciente, se é acidente ou não de trabalho. E aí a gente tem algumas outras fluxogramas que a gente coloca ali da onde que vem esse paciente, se ele vem de outro hospital, se ele vem com a pH, se ele vem para alguma avaliação. E também temos ali o motivo, né, porque o paciente chegou ali, e depois os fluxogramas ali que eu tentei passar todos, são aqueles 55 que eu trouxe nos slides anteriores, e aí, dependendo de cada fluxograma, vai aparecer os discriminadores do lado. E aí, a gente, conforme o fluxograma e o discriminador, dá automático ali a classificação, prioridade clínica do paciente, e no final, nós podemos escolher qual a sala mais adequada para o paciente. O paciente está deambulando, o paciente consegue ficar numa cadeira, a gente bota ele na sala azul, se ele não, daí a gente tem as salas que a gente pode, é o enfermeiro que vai determinar para qual sala vai mandar esse paciente. Quer falar alguma coisa, Aline? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é isso. Vamos para os dados estatísticos. Ops. Vou passar para o próximo, então. Então, aqui a gente traz, então, eu trago aqui também um pouquinho, a gente está sobre o método START, que é o método para múltiplas vítimas. Então, o START é um anagrama em inglês, né, para avaliar as múltiplas vítimas, que significa, então, triagem simples com tratamento rápido. Então, como é que funciona isso? Nesse caso, sim, a gente vai usar ele, né, é uma triagem, porque múltiplas vítimas, situações de catástrofes, como é que a gente avalia, né, o paciente? A gente faz uma exclusão mesmo, uma triagem. A gente vê se o paciente anda, o paciente está andando, se o paciente anda, sim, então o paciente é classificado como verde. O paciente não está andando, a gente vai ter que ver. Respira? Não, definitivamente não está respirando, então óbito, tá? Se ele está respirando, uh, se após a abertura das vias aéreas, a gente vai fazer a abertura das vias aéreas, se está respirando, não, vermelho. Sim, a gente segue para o próximo, que a gente vai avaliar o que nesse paciente? A frequência respiratória dele, tá? Se está respirando espontaneamente, a gente vai ver se a frequência respiratória está anormal. O que é o anormal para o método START? Menos de 10 inspirações por minuto ou mais de 29 inspirações por minuto. Se está menos de 10 ou mais de 29, ele é considerado um paciente vermelho. Se não, se está respirando dentro acima de 10 e menos de 29, nós vamos avaliar o que é perfusão capilar, se está anormal, se está maior que 2 segundos. E a frequência de pulso também está maior de 120. Se não, é classificado como um paciente amarelo. Se sim, é um paciente vermelho. Essa avaliação tem que ser rápida, uma triagem, né? Rápida mesmo, tem que ser até 15 segundos para cada paciente, porque isso visa salvar o maior número de vítimas possíveis, né? É um caso de catástrofe ou múltiplas vítimas. E aí, após aí, né, classificando em cada prioridade clínica pelas cores, a gente faz uma avaliação secundária. Daí isso já fica para uma próxima aula. O que é importante a gente ressaltar aqui no nosso serviço, então a gente faz uma vez ao ano, a gente faz então uma simula, uma simulação então de múltiplas vítimas e catástrofe. Em 2020 a gente acabou não fazendo devido à pandemia, mas a gente tem isso já sistemático na nossa instituição desde 1997, então uma vez ao ano a gente faz então uma simulação que a gente faz junto com a IPTC, faz junto com os órgãos, então, da polícia, PTC, todo mundo, para a gente fazer junto com a academia também, né? Então, a UFSPA geralmente é a nossa parceira, então a gente faz, e aí o hospital
funcionando normal e junto com a catástrofe, né? Os pacientes que estão vindo ali, a gente faz a simulação, é uma simulação realística mesmo, para a gente atender e saber e ver o que a gente pode melhorar, então, numa situação de múltiplas vítimas, a gente faz isso e depois a gente avalia para a gente ver o que a gente pode melhorar, o que não pode melhorar. O hospital todo, ele é avisado, o hospital todo desce para fazer uma avaliação, para nos ajudar, porque é uma situação, né, então, de catástrofe mesmo, a gente faz essa simulação. A gente trouxe para vocês alguns dados estatísticos, então, da classificação de risco. Isma? Sim, então aqui a gente vai falar um pouquinho assim, ó, de junho de 2020 a julho de 2021, então, o que que a gente classificou e quais são as nossas estatísticas. Então, pacientes com a prioridade clínica vermelha, tá? A gente teve 217 pacientes. Desses 217, 121 internações. Na classificação na prioridade laranja, a gente teve 2.480 pacientes, desses 934 ficaram internados conosco. Desse total, os amarelos foram 14.963, né, que resultou 2.042 internações. A quantidade total de pacientes que a gente atendeu, então, de junho de 2020 a julho de 2021, foi 66.220 pacientes, tá? Dentre esses todos também, a gente tem o pessoal que a gente classifica como classificação branca, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? O que que são essa classificação branca, que essa classificação branca só tem no Brasil, tá? A classificação branca, então, foram 1.099 pacientes, tá? Desses, 408 internações, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é essa classificação branca, porque tem essa classificação branca. Aí, dos nossos pacientes com a classificação verde, foram, então, a maior parte, né, 68%, né, ou 45.515 pacientes, né, resultando 1.508 internações. E os azuis, que são aqueles pacientes que a gente encaminha para outros serviços, como unidade base de saúde, clínica de ortopedia, conforme a demanda desse paciente, 1.953 pacientes. Desses 25 internações, porque tem alguns pacientes que eles vêm podem vir de casa com uma classificação azul, ou vêm como um processo administrativo mesmo só para fazer a, a sua baixa para uma cirurgia eletiva, por exemplo. Então, desses 25% são os azuis. Aqui um pouquinho das estatísticas, então, de todos os nossos fluxogramas, né? Então, do ano passado, de junho até dia 13, ou melhor, do início do ano até o dia 13 de julho, a gente teve, então, mais de 50% dos nossos atendimentos foi por problemas de extremidades, né? E isso corrobora com o nosso hospital, que é um hospital, né, de trauma, né? Então, onde a gente consegue, onde os pacientes vêm mais por problemas de extremidades, seguidos, então, de feridas, trauma tóraco abdominal e problemas em face. A gente trouxe alguns dados estatísticos, então, da nossa classificação de risco no ano de 2021. Então, esses são de janeiro até o momento, hoje é 2 de agosto de 2021. Então, mostra que nós estamos dentro da média preconizada pelo Manchester, fazendo uma média de 2,42 minutos por classificação de risco, né? A recepção também é muito rápida, o paciente abre o seu boletim em torno de 5 minutos, né? E a espera do atendimento médico, então temos uma média aqui, né, das classificações azul, vermelha, verde, amarela, laranja, é em torno de 30 minutos à espera de atendimento médico. A gente fez um gráfico aqui para comparar os atendimentos no ano de 2019, 2020 e 2021. Então, a gente observa que
em relação a 2019, houve uma queda no ano de 2020, muito provavelmente relacionado à pandemia. A gente observou uma redução no número de traumas, né? As pessoas saíram menos na rua. E em 2021, ainda na pandemia da Covid-19, também observa-se uma redução da curva de atendimento. Aqui, então, para ilustrar, né, a gente trouxe os encaminhamentos para clínicas de ortopedia, né, até julho de 2021. Então, em 2019, a gente encaminhou 2.412 pessoas para clínicas de ortopedia. Em 2020, então, devido à pandemia da Covid, então, né, a gente encaminhou menos, mas também as pessoas não viam tanto, né, não procuravam tanto o serviço, né, então 1.772, e em 2021, então até julho agora, a gente encaminhou 1.120 pessoas para clínicas de ortopedia. E o que é encaminhar um paciente para uma clínica de ortopedia? Nós, então, aqui no Cristo Redentor, a gente tem como uma missão, né, a atender os atendimentos de trauma, e ali no Cristo a gente tem a gente atende pacientes com trauma de extremidades em até 24 horas, né? Então, ele vai passar ali conosco. Por quê? Porque a gente é um hospital de média a alta complexidade, a gente é um pronto-socorro de média a alta complexidade. Nós, enfermeiros, estamos na classificação de risco, a gente avalia o paciente chega com a queixa, né, de uma queda, de um entorse, ali a gente vai avaliar o paciente e vai ver se o paciente tem um edema, se tem um inchaço, né, importante, daí a gente encaminha esse paciente para o atendimento. Mas se ele já chegou ali mais de 24 horas, não tem edema, ou muitas vezes o que acontece, as pessoas vêm com dores crônicas, com bursite, com outras coisas, e querem consultar ali, ou já vêm procurando mesmo a gente para fazer uma ecografia, ou querem fazer algum tipo de ressonância. Então, é nesses momentos que a gente tem que encaminhar o paciente para o seu melhor atendimento. O Hospital Cristo Redentor, nossa emergência, a gente não faz ressonância via porta de emergência. A gente não tem eco, a gente não faz eco ali no hospital. Então a gente vê o quê? A gente é um hospital de média complexidade, como eu já disse. A gente vai ver se tem a intercorrência daquele paciente, se tem uma fratura mesmo, se tem alguma fratura que pode levar a um risco de vida, né? Então a gente vai avaliar. Então por isso que nesse momento em que o paciente vem com uma queixa de uma dor crônica, ou ele quer encaminhar algum exame diagnóstico, ele não, a gente encaminha esse paciente, né? Ele não é atendido ali, a gente acolhe, vê a demanda dele e encaminha para as clínicas de ortopedia do SUS e entrega ali junto com o endereço onde a gente pode procurar e acessar o serviço. Então, finalizando a nossa apresentação, a classificação de risco de Manchester, então, apresenta ótimos resultados estatísticos, né, no HCR, conforme a nossa experiência e conforme os dados apresentados aqui para vocês. A gente pode chegar a essa conclusão, então, que ela tem realmente ótimos resultados. Ela sistematiza e organiza o serviço, né, então, evitando a superlotação. Felizmente, a gente tem um serviço bastante organizado, né, que dificilmente passamos pelo problema de superlotação por ser uma emergência de trauma. Então, né, a gente, como a Aline já disse, então, a satisfação, né, e a redução da ansiedade do usuário pelo acesso rápido ao profissional de saúde, né, e a agilidade e assertividade, é o que o protocolo de Manchester traz para a gente. A gente trouxe ali um pouquinho das referências. Agradecemos a atenção de todos e estamos à disposição para dúvidas, críticas, deixamos os nossos contatos. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, alguma dúvida, que depois a gente vê ali com vocês e a gente interage ali no YouTube, ou se quiserem mandar e-mail também, podem ficar todos à vontade. Podem curtir a nossa página Enfermagem HCR no YouTube e nossa página do Instagram, @neenfcristo. Obrigada pela atenção. Obrigado.